Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para você que está aí nos assistindo nesse momento. Que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida, que aquelas bênçãos que estão nas regiões celestiais, como o apóstolo Paulo nos diz em Efésios 1, versículo 3, elas se concretizem na sua vida em nome de Jesus. E eu quero orar com você para que a bênção da saúde alcance a tua casa, para que a bênção da prosperidade bíblica alcance a tua casa, para que a bênção da paz, do shalom de Deus, que envolve todas essas coisas, também alcance a sua vida, a sua família, a sua casa. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de ministrar a Tua palavra no nosso coração. Nós somos tremendamente abençoados, ó Deus, pela Tua palavra, que é alimento para o nosso espírito, ela que, ó Deus, nos mantém firmes, ó Deus, vivos nos momentos mais difíceis de nossas vidas. É através dela que nós vencemos, ó Deus, as lutas da vida. Que o Senhor nos abençoe agora, ministrando ao nosso coração, ó Deus. Leva os nossos pensamentos cativos ao trono da graça e que o Teu Espírito fale conosco e nos ajude em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que Deus nos deu hoje se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, que é um capítulo muitíssimo conhecido de todo mundo, de crentes e não crentes, de cristãos e não cristãos. É a batalha épica entre Davi e Golias, e eu quero ler dos versículos 20 até o 32, para o propósito da nossa palavra. Primeiro livro de Samuel 17, versículo 20, diz o seguinte: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé, o pai dele, lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e o isentará dos impostos em Israel, a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem em que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? E repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi, respondeu Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Até aqui. Gente, o nosso assunto de hoje
é sobre algo que muitas pessoas não fazem, infelizmente não fazem, que é tomar a iniciativa. As pessoas esperam demais que as coisas aconteçam sem que elas sequer se mexam. E isso raramente dá certo. Na maior parte das vezes, as coisas acontecem quando se toma alguma iniciativa. Mas as pessoas querem tudo de mão beijada. E elas se perguntam: por que é que a gente que procura andar com Deus tem que lutar tanto na vida? Por que é que a gente não pode simplesmente deixar a vida nos levar? Por que é que a gente tem que perseverar tanto? Por que é que a gente não pode desistir? E aí vem as conclusões. Será que é porque a vitória pode estar mais perto do que a gente imagina? Será que é porque a vitória é certa? Muito provavelmente, mas eu penso que a gente tem que lutar porque isso é o certo a fazer. Quem diz que é uma pessoa de fé, pouca ou muita, tanto faz, quem tem fé luta, independentemente dos resultados, porque quem tem fé não é dos que retrocedem, não é dos que são alienados, não é dos que se sujeitam ao jugo do diabo sem uma boa luta. O povo de Deus, os filhos de Deus são, ou pelo menos deveriam ser, daquele tipo que dá um boi para não entrar numa briga, mas que quando é puxado para dentro de uma batalha espiritual, dá uma boiada para não sair dela sem a vitória nas mãos. Nós não podemos, não devemos recuar diante do mal, não devemos nos prostrar diante do mal, nós não devemos fugir da nossa responsabilidade como povo de Deus, como gente que tem Deus, ou que diz que tem Deus. Essa é a atitude que favorece o crente na hora da batalha. O que tem que ser feito e enfrentado, terá que ser feito e enfrentado, e será feito e enfrentado por aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. É o que Paulo nos diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 7. Não podemos nos deixar intimidar por nada e nem por ninguém. Não há gigantes que a fé não possa derrotar, e não há mal que possa nos destruir. Deus está em nós e conosco. É o que nos mostra esse clássico das Escrituras Sagradas. O mal estava desafiando o povo de Deus, chamando o povo de Deus para a briga, ofendendo o nosso Deus e a nossa fé. E o exército do povo de Deus estava acuado, com medo, intimidado pela possibilidade de ser desbaratado e destruído, tudo por causa de um único homem. Obviamente, Deus não estava contente com essa situação. Deus não está contente com você, com a situação como você a deixa, se você estiver acuado diante de um problema, acuada diante de um problema. Vejam a história, o histórico do povo de Deus. Para quem havia sido liberto da escravidão do Egito de forma sobrenatural, presenciando aquelas 10 pragas que nós conhecemos bem, para quem havia passado a pés enxutos pelo mar e visto o exército do faraó sendo engolido pelas mesmas águas que momentos antes estavam separadas para o povo passar, para quem já havia testemunhado a queda de Jericó pelo poder de Deus, era de se esperar um pouco mais de coragem, era de se esperar um pouco mais de confiança em Deus, mas não era isso que estava acontecendo aqui. Com todo um passado de livramentos e conquistas sobrenaturais, aquele exército estava intimidado por causa de um gigantezinho. Eu digo gigantezinho porque
Eles não eram ignorantes a respeito disso. Era do conhecimento deles que na terra prometida havia Enaquins desde os tempos anteriores a Moisés, conforme nos relata Números 13:33. Nós também não somos ignorantes a respeito dos problemas da vida. Na vida a gente tem que enfrentar alguns problemas terrivelmente assustadores, mas isso não deve nos intimidar. Pelo contrário, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, diz Tiago 4:7. E se ele não fugir, vai cair. E foi isso exatamente o que aconteceu com Golias. Desafiou, fez pouco caso, achincalhou a fé do povo de Deus e teve o que merecia. Mas o que eu queria ressaltar hoje não é a derrota do gigante. Isso é um fato na vida de quem teme a Deus. Não há gigante, não há demônio, não há mal que resista ao poder de Deus que está na vida de quem teme a Deus. O que eu queria ressaltar é a atitude de Davi em relação a Saul, em relação aos seus irmãos, em relação ao exército de Israel. Um adolescente dá uma lição de fé e coragem a um bando de marmanjos treinados para a batalha. É isso que precisa ser salientado aqui. A vitória de Davi sobre Golias foi sensacional, mas a atitude dele frente ao mal é que me chama a atenção. Ele não se deixou intimidar pelo tamanho daquele homem. Por quê? Porque Davi considerava que ele é apenas um homem enzarrão, mas apenas um homem. E homens podem ser derrubados, tenham o tamanho que tiverem. Da mesma forma, os problemas, por maiores que sejam, por mais intimidadores que se apresentem, por mais complicados que pareçam, não há problema que seja maior do que o nosso Deus. Eu sei que isso soa bastante clichê, apenas uma frase de efeito já desgastada pelo uso na boca dos pregadores, mas ela é verdadeira na vida de quem anda com Deus. Não tem para ninguém. Deus peleja por nós, Deus luta por nós o tempo todo. Agora, o que é curioso aqui é o fato de que Deus era Deus tanto de Davi quanto de Saul e do exército de Israel. Então, por que Saul e seus soldados não resolveram a parada como Davi resolveu? Pela mesma razão que muitas pessoas não vencem suas batalhas enquanto outras vencem. Pela mesma razão que algumas pessoas têm sucesso e outras não têm sucesso. Eu sei que nem tudo é preto no branco, eu sei que há situações e situações, que cada caso é um caso, que cada um é cada um, mas geralmente há um denominador comum a todos os que não vencem suas lutas contra o mal. E qual que é esse denominador comum? Por não se submeterem a Deus, essas pessoas não conseguem resistir ao diabo, que por sua vez não foge. O que ele faz? Ele fica ali rondando, rugindo como se fosse um leão, tentando assustar a pessoa, até que alguém se levante e tome a iniciativa de lutar contra ele. Simples assim, gente. No caso do texto aqui, quem fez alguma coisa foi Davi, um adolescente, tomar a frente de uma luta que era para homens. Saul e o exército estavam esperando não se sabe o que. Já fazia 40 dias que estava aquela lenga-lenga e nada deles reagirem. Nem para pedir para Deus acabar com aquela afronta eles se prestaram. Ficaram lá ouvindo aquelas afrontas e nada, não tomaram iniciativa alguma, nem física e nem espiritual. A pior atitude que alguém pode tomar na luta contra o mal é a passividade, é fazer nada. Para o mal, isso é uma licença para ele fazer o que quiser, com você e com quem estiver com você. Então eu queria passar para vocês aqui, ou compartilhar com vocês,
algumas lições que a gente aprende com esse episódio e que podem nos ser muito úteis. A primeira delas eu tenho frisado desde o início: não deixe que o mal controle a sua vida, tome a iniciativa de enfrentá-lo. Davi, apesar de inexperiente como soldado, não era alienado com relação à vida. Vejam bem, uma afronta que persiste há 40 dias e ninguém faz nada, não vai acabar bem, porque o que está ruim pode sim piorar e muito se a gente não fizer nada. Mesmo nas situações em que a gente se sinta com as mãos atadas, como no caso, por exemplo, de um diagnóstico médico terminal, ainda nessa circunstância nos sobra a opção de guerrearmos em oração. O que não se pode fazer é ficar só olhando a banda passar, gente. Vejam aqui, Saul e o exército de Israel não estavam nem indignados com aquela situação. Eu não sei o que eles foram fazer lá. Eles não foram lá para lutar? Então por que eles hesitaram tanto? A gente precisa entender o seguinte: não dá para entrar numa batalha achando que o adversário vai jogar limpo, vai respeitar as regras. É uma batalha, gente, é uma guerra, não é? Cada um usa as armas que tem. Não dá para entrar numa batalha espiritual, você, meu querido, minha querida, achando que o diabo vai lutar de igual para igual com você. Isso seria muita ingenuidade espiritual. A desproporção não assustou Davi, que se valeu das suas experiências anteriores para enfrentar Golias. E a lição aqui é o seguinte: não seja ingênuo. A luta sempre será desigual, no sentido de que o diabo não joga limpo, mas isso não deve nos intimidar, porque quem resiste ao mal, quem se posiciona contra o mal e está debaixo da sombra do Altíssimo, vence, mesmo quando tudo der indícios de que não vai vencer. Por isso, não deixe o mal controlar a sua vida. Não deixe o mal controlar a sua vida. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês sobre esse texto é a seguinte: aproveite as oportunidades que Deus coloca diante de você. Quando Davi tomou conhecimento do que ia ganhar se derrotasse Golias, qualquer pessoa que derrotasse Golias ia ter uma série de recompensas. E quando ele toma conhecimento disso, ele que já estava afim de pegar o grandão, ele já estava afim, ele já estava indignado e irritado com aquela situação. Aí ele se sentiu ainda mais motivado a entrar na briga. Mas essa não foi a primeira vez que alguém aproveitou uma oportunidade dada por Deus. Nem sempre as oportunidades vão ser do tipo dessa que Davi teve que enfrentar um gigante. Eu gosto muito, por exemplo, daquela história dos 4 leprosos e da decisão que eles tomaram e que está registrado lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 7, nos versos 3 e 4. O que aconteceu com esses 4 leprosos? Eles estavam no meio da linha de tiro, vamos dizer assim. De um lado, a cidade de Samaria, ela estava portões fechados, ela estava se defendendo de quem? Dos sírios, que vieram e cercaram a cidade. E esses 4 leprosos estavam entre a cidade, que estava com os portões fechados, e entre os sírios, que seriam aqueles que estavam esperando a cidade não ter mais jeito de ficar com os portões fechados, sem comida, sem nada, para eles poderem tomar conta da cidade. Então, esses 4 leprosos, na situação que estava, eles conversam entre si e o seguinte: o que a gente vai fazer? Se formos para a cidade, lá não tem comida, a gente vai morrer. Ficar esperando a morte aqui nesse lugar, nem pensar, porque aqui também não tem comida.
Então o que a gente vai fazer? Só nos sobra a opção de ir ao acampamento dos sírios. Vamos nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se não, a gente vai morrer. De qualquer jeito, a opção é morte. Agora, a gente tem uma chance de sobreviver, porque lá com os sírios, apesar deles serem inimigos, lá tem comida. Aqui não tem comida, na cidade não tem comida. E o que aconteceu? Quando eles chegam no acampamento dos sírios, o acampamento está vazio. Por quê? Porque Deus havia, de forma sobrenatural, assustado os sírios e eles haviam fugido. Então, aqueles 4 leprosos se deram muito bem, chegaram lá, tinha comida de sobra, eles fizeram uma rapa lá naquele acampamento dos sírios e ainda por cima foram contar ao rei de Samaria o que estava acontecendo. Gente que aproveita certas oportunidades pode se dar bem melhor do que quem não tem iniciativa. Sem querer dar a impressão de que devemos fazer as coisas por interesse, porque não devemos, mas a verdade é que muitas coisas funcionam assim. Eu quero dizer para você que você pode lutar suas batalhas espirituais, porque há sim uma recompensa para aqueles que lutam em nome de Jesus. A vitória contra o mal é apenas uma das recompensas que Deus tem para aqueles que não retrocedem e que aproveitam as oportunidades dadas por Ele. O gigante pode ser intimidante, mas a vantagem está com você e haverá recompensa para quem toma a iniciativa de lutar contra o mal. Não fique acuado. Maior é que está em você do que ele. Uma outra coisa que é importante que o texto nos mostra aqui: não dê ouvidos aos que têm medo de lutar. O que não falta no mundo, gente, é gente para tentar nos fazer desistir daquilo que nós queremos conquistar. E por que elas fazem isso? Porque elas não têm coragem de lutar por aquilo. Os irmãos de Davi fizeram de tudo para ele desistir de lutar contra Golias. O rei Saul também tentou dissuadi-lo, mas Davi não arredou o pé, não. Convicção, gente, é tudo na vida. Quem tem a certeza de que Deus está ao seu lado, não tem medo de lutar, não tem medo de tomar a iniciativa, e deu no que deu. Infelizmente, muita gente ouve quem não deveria ouvir, e não ouve quem deveria ouvir. Ao invés de ouvir gente que não tem iniciativa, gente que não tem fé, gente que não busca Deus, ouça a voz de Deus falando no seu coração através da palavra dele. Ouça a gente que crê que Deus sempre nos dá a vitória em Cristo Jesus. E por último, simplifique a sua vida. Se você quiser vencer o mal, os gigantes, os problemas, simplifique a sua vida espiritual, principalmente. O ser humano, de forma geral, acredita que quanto mais tem, melhor. Quanto mais armas, mais vantagem se tem contra o inimigo. Quanto mais dinheiro, mais vantagem contra o sofrimento. Quanto mais, assim, essa é uma coisa da cabeça do ser humano. Ele quer ter muito para poder até lidar com um pouco. Essa é a lógica humana, funciona assim, mas não se aplica à lógica divina. Eu já falei sobre isso em diversas ocasiões e vou repetir agora por força das circunstâncias. Nas batalhas espirituais, menos é mais. Menos é mais. E isso fica demonstrado aqui na tentativa humana de vestir Davi como um guerreiro, que nós não lemos no texto, mas se você continuar lendo a história, você vai ver que Saul tentou colocar uma armadura em Davi que não tinha nada a ver com ele. Então,
a armadura era maior do que o próprio Davi, era mais pesada do que ele podia carregar, suportar. Tentaram dar armas para Davi com as quais ele não estava acostumado a usar. Se eu, por exemplo, de repente fosse recrutado pelo exército brasileiro e tivesse que entrar numa guerra contra um exército estrangeiro e me dessem a arma mais poderosa disponível para usar, seria a mesma coisa que nada, porque eu não saberia usá-la. Há coisas que não combinam com a gente. Na luta contra o mal, contra o diabo, não adianta querer usar coisas que a gente não está acostumado. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer isso, eu ia vencer aquilo. Você não tem dinheiro. Se vire com o que você tem. Se eu tivesse saúde, eu ia fazer isso para Deus. Você não tem saúde, faça para Deus do mesmo jeito. Se eu ganhasse bastante, eu ia fazer muita obra assistencial. Você não ganha bastante, faça a obra assistencial do mesmo jeito. É assim que tem que ser. Essa é a realidade que a gente tem. Na luta contra o mal é assim que funciona. As armas da nossa milícia, ou seja, da luta contra o mal, não são carnais, não são do mundo material, mas sim poderosas em Deus, diz Paulo em 2 Coríntios 10, 14. Elas não pesam, não são complicadas de manejar, não travam, não ficam sem munição. São elas a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração, segundo Efésios 6, de 14 a 18. Em que Paulo fala sobre a armadura de Deus. Não se deixe intimidar pelos problemas. Deus nos disponibilizou as armas mais eficientes para lutar contra ele. Você não precisa de dinheiro, de seguidores, nem de fama para vencer o mal. Deus é o nosso trunfo e o nosso triunfo. E ele já está em você e com você. Portanto, meu querido, minha querida, tome a iniciativa de lutar contra o mal, contra os problemas, contra tudo aquilo que queira lhe destruir, porque você, se fizer isso, vai vencer em nome de Jesus. E que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.